Cartilha sobre Direitos da Pessoa Idosa, com a íntegra do Estatuto da Pessoa Idosa atualizado. Autor: Mauro Moreira de Oliveira Freitas, todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial de conteúdos, desde que citada a fonte, para fins informativos, educacionais e institucionais, sem finalidade comercial. Para obter melhor qualidade no YouTube em um computador ou notebook, ajuste a configuração do vídeo para 1080 pixels, resolução HD. Clique no ícone de engrenagem Detalhes, no canto inferior direito, selecione Qualidade e escolha 1080 pixels, resolução HD. Para ter acesso ao índice deste conteúdo, entre na caixa de descrição, abaixo do vídeo, clique no tempo correspondente para ser direcionado ao conteúdo desejado. Apresentação do presidente da Abrax. Abrax, Associação Brasileira do Cidadão Sênior. A publicação da Cartilha sobre Direitos da Pessoa Idosa é uma realização da Abrax com o apoio da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, e de outros patrocinadores. Seu propósito é oferecer um documento atualizado de informação, esclarecimento e utilidade pública, especialmente para aposentados e seus familiares, instituições e profissionais que lidam com pessoas idosas, advogados, comunicadores e outros públicos vinculados ao tema. A cartilha aborda uma seleção de assuntos de interesse prático sobre direitos da pessoa idosa de uma forma acessível e didática. Na parte 2, traz a íntegra do Estatuto da Pessoa Idosa atualizado em 22/7/2022. Superior de Advocacia da OAB do Distrito Federal, palestrante e conferencista sobre direitos das pessoas idosas e políticas públicas. 1. Entidade representante da sociedade civil junto a Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa. www.abrax.org.br. Mauro Moreira de Oliveira Freitas é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Rio Grande do Sul. Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nas seccionais do Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, e especializado em Direito da Pessoa Idosa. Consultor jurídico da COBAP. Conselheiro e vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal, CD1. Distrito Federal. 2023-2025. Representando a sociedade civil através da OAB, Distrito Federal. Professor de Direito da Pessoa Idosa e Ética na ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB do Distrito Federal. Palestrante e conferencista sobre direitos das pessoas idosas e políticas públicas. COBAP. A confederação que luta pelos direitos das pessoas aposentadas, pensionistas e idosas. Contato COBAP. Telefone: 61332631668. cobap@cobap.org.br. Mensagem do presidente da COBAP. COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Fundada em 1985, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, construiu, ao longo dos seus 38 anos, uma história de lutas em defesa do segmento que mais cresce na sociedade. Consolidada como a representante máxima dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil, a entidade é reconhecida em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de suas 27 federações e 150 associações filiadas, que agregam quase 500 mil associados das mais diversas realidades do país. O amplo trabalho desenvolvido ao longo da história da entidade, em parceria com as federações e associações filiadas, teve como uma de suas notáveis conquistas, a construção conjunta do Estatuto da Pessoa Idosa, que este ano completa 20 anos e ainda hoje representa o principal instrumento de defesa do segmento. O Estatuto da Pessoa Idosa é um marco na defesa dos idosos brasileiros. Lembro como se fosse hoje o longo trabalho coletivo, junto ao senador Paulo Paim, para instrumentalizarmos a proteção do segmento. Embora represente um avanço na defesa das pessoas idosas, ainda precisamos implementar a fiscalização para garantir que o Estatuto está sendo cumprido. Para isso, é fundamental a distribuição das cartilhas e a ampla divulgação do mesmo. Promover a qualidade de vida sênior é a nossa missão.
Participe você também desse movimento e ajude a trazer mais representatividade para os interesses da população idosa. Artigo 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Comemora-se, no dia 1º de outubro de 2023, os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741, de 2003, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004. Essa lei é oriunda de projeto de nossa autoria, amplamente discutido com a COBAP, Movimentos Sociais e Sociedade Brasileira. É uma das maiores conquistas do nosso país. O benefício é para mais de 30 milhões de pessoas. O Estatuto da Pessoa Idosa é um dos mais importantes documentos jurídicos para a proteção desse setor da população. São 118 artigos, que dão garantia para a vida, liberdade, dignidade, saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, previdência social, assistência social, proteção jurídica, criminalização de maus-tratos. Importante sublinhar que o Estatuto da Pessoa Idosa trouxe inovações importantes em relação aos aspectos penais. A partir dele, os crimes contra os idosos ganharam a natureza de ação pública incondicionada, ou seja, são ações que devem ser levadas adiante, obrigatoriamente. Além disso, o Estatuto tipificou diversas situações como crime, caso, por exemplo, do artigo que trata da questão da discriminação, ou do artigo que diz respeito à omissão de socorro, o que fala do abandono, o que protege a integridade e a saúde física e psíquica do idoso, o que trata do desrespeito à prioridade de tratamento, ou ainda do que cuida da apropriação ou desvio de bens. Porém, temos que ser realistas. O Estado brasileiro, e a sociedade brasileira ainda não se apropriaram dessa ferramenta jurídica e social. A pessoa idosa ainda não recebe a devida atenção nas nossas políticas públicas, e o tema é de difícil acompanhamento por parte do grande público. As estatísticas são precárias, inclusive no que diz respeito a atendimentos judiciais ou hospitalares, agravando a aferição do cumprimento da prioridade de atendimento estabelecida nas leis. Penso que essas adversidades não devam ser vistas como obstáculos, mas como incentivos para que continuemos em nossa luta pelos direitos da pessoa idosa. Nesses 20 anos, fizemos muito. Mas, ainda há muito por fazer. Até porque não podemos fugir da realidade. O Brasil, infelizmente, ainda não está preparado para atender seus idosos. O Brasil inteiro, por meio da boa luta, precisa se mobilizar para que o Estatuto da Pessoa Idosa seja cumprido em toda a sua essência. É importante que todos nós reconheçamos a questão da velhice como prioritária no contexto das políticas sociais. A situação social do idoso no Brasil revela a necessidade de debates mais aprofundados e uma mudança de comportamento da própria população. O nosso país é rico, o que está faltando é ampliar a oferta de recursos à terceira idade, aos aposentados e pensionistas. Precisamos ter bem claro na nossa mente que uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade boa para todas as idades. A legislação brasileira considera idosa aquela pessoa que atingiu 60 anos ou mais de idade. O envelhecimento é um processo contínuo de alterações naturais que começam na idade adulta e, no seu decorrer e até o final, muitas funções físicas e mentais começam a declinar-se gradualmente. As pessoas não ficam velhas ou envelhecem em uma idade específica. A questão central, hoje em dia, é o debate e a busca por uma qualidade de vida que contribua para um envelhecimento e uma longevidade tanto quanto possível mais saudáveis, ativos e equilibrados. A expectativa de vida da população geral brasileira subiu para 77 anos segundo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do final de 2022. Se apenas a população feminina for considerada, a esperança de vida ao nascer é de 85 anos. Já a expectativa dos homens é de 73,6 anos. Ainda segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 33 milhões de pessoas idosas. As pesquisas também indicam que, em 2050, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. O aumento da longevidade no Brasil é resultado de diversos fatores,
incluindo avanços na medicina, melhores condições de vida e acesso a serviços de saúde. De acordo com dados divulgados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNADC do IBGE, a população nacional está apresentando um constante envelhecimento. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população, dado que revela uma importante mudança na estrutura etária da nação brasileira. Do ponto de vista dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, são hoje 38 milhões, número que deve chegar a 39 milhões até o final de 2023, segundo o Ministério da Previdência Social. Entre os atendidos pelo INSS, cerca de 30 milhões são aposentados e pensionistas, enquanto os demais são beneficiários de programas sociais. 1.1. Informação e conscientização para além dos preconceitos. Nesse contexto, se faz crucial informar e esclarecer ao máximo inúmeras questões vinculadas às pessoas idosas, seus direitos, seus desafios e até mesmo alguns dos preconceitos que eventualmente sofrem. Por exemplo, etarismo, idadismo ou ageísmo são expressões contemporâneas que se referem à discriminação baseada na idade da pessoa, ou seja, tratamento injusto e que se revela como preconceito decorrente da idade. Práticas discriminatórias podem se configurar diante de uma recusa injustificável de uma oportunidade social, com base na idade, limitação do acesso a recursos ou oportunidades de desenvolvimento pessoal ou profissional, ou estereotipar e subestimar as habilidades de uma pessoa, com base simplesmente nos anos de vida que apresenta. A legislação brasileira não prevê sanção específica para casos de etarismo, idadismo, que é o preconceito baseado na idade. No entanto, existem leis que protegem os direitos das pessoas idosas, sendo a principal delas o Estatuto da Pessoa Idosa, reproduzido em sua íntegra na parte 5 desta cartilha. Diante desse cenário, também ganha crescente relevância o papel da denominada cultura gerontológica na promoção do bem-estar e na garantia dos direitos dessa parcela da população. O envelhecimento saudável insere-se no princípio geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, ao definir saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Para o fomento de uma cultura gerontológica positiva, é essencial promover hábitos saudáveis ao longo da vida, garantir acesso a serviços de saúde de qualidade, difundir e defender os direitos das pessoas idosas e promover a sua cidadania e inclusão social de forma mais justa e igualitária. A presente cartilha soma-se ao esforço de outras iniciativas no sentido de promover a conscientização, a sensibilização, e a implementação de políticas e práticas inclusivas das pessoas idosas em nossa sociedade, pois o Brasil está se tornando o 5º país no mundo com o maior número de cidadãos com 60 anos ou mais. 1.2. Encarar a longevidade de forma positiva. Outra questão primordial para as pessoas idosas é o cultivo de uma atitude positiva sobre a sua própria longevidade, o que significa encarar o envelhecimento de forma digna, ativa e saudável, por mais dificuldades e desafios que o caminho imponha. A pessoa idosa tem o direito de continuar integrando a família, a sociedade, a cultura, por meio de laços afetivos, de solidariedade e alegria de viver. Os familiares e os amigos são fundamentais na manutenção desses vínculos e na construção desse ambiente em um mundo que precisa também estar apto a receber com carinho, naturalidade e sem preconceitos maiores de 60 anos. Se é que as pessoas idosas se tornam de algum modo mais sensíveis e eventualmente vulneráveis, elas também acumularam experiência, sabedoria de vida, competências que praticaram ao longo de décadas, e podem ter ainda muito a oferecer como cidadãos, seja no ambiente familiar, como no trabalho e sociedade. Envelhecimento e maturecência não precisam ser sinônimos de solidão, isolamento, tristeza, nostalgia, e podem ser revertidos em amadurecimento psicológico, maior inteligência e equilíbrio emocional, mais prudência, cautela e atributos que agreguem valor e apoio às novas gerações, crianças, jovens, adultos e à sociedade em geral. Na escola da vida,
as pessoas idosas precisam continuar a aprender e se capacitar para um processo de amadurecimento, envelhecimento e longevidade com o máximo de bem-estar possível, apesar de todas as características naturais que a idade avançada traz a todo o ser humano. A medicina e as ciências, de um modo geral, evoluíram muito nas últimas décadas e ampliaram as possibilidades de cura e preservação da saúde, propiciando alguns anos a mais de vida aos brasileiros. Em decorrência disto, as pessoas com 60 anos ou mais terão que buscar informações e praticar novas atividades que lhes garantam mais vida no tempo que estão ganhando, seja por meio de estudos continuados ou mesmo na troca de experiências sociais e intergeracionais. 2. As principais leis e os regulamentos sobre direitos da pessoa idosa. Há um conjunto expressivo de leis, normas e regulamentos que promovem os direitos das pessoas idosas no Brasil e no mundo. É importante conhecer, estudar e divulgar esses documentos e seus conteúdos, que constituem o chamado arcabouço legal e institucional do tema. A seguir, listamos algumas das principais fontes de referência nas quais as pessoas idosas, seus familiares e os profissionais que atuam na área poderão buscar mais informações. A Constituição Brasileira de 1988 aborda o tema, em especial nos seus artigos 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, e 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 2.2. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, número 8.742, de 7/12/1993, diz que, de acordo com o artigo 203 da Constituição Federal, a assistência social dever ser prestada a quem dela necessitar, isto é, a quem não possua meios de subsistência, e isso independentemente de contribuição direta do beneficiário. Com relação às pessoas idosas, a Lei nº 8.742/93, assegura um salário mínimo a todas as pessoas com 65 anos ou mais que comprovadamente não possuam meios de prover a própria manutenção ou de serem mantidas pela sua família. Esta prestação pecuniária assistencial é denominada Benefício de Prestação Continuada, BPC, e tem a sua concessão e administração realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. 2.3. A Política Nacional do Idoso foi instituída pela Lei 8.842, de 1994, e criou o Conselho Nacional do Idoso e deu outras providências. Tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, e considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de 60 anos de idade. O documento tem cerca de 9 páginas e pode ser encontrado na internet. 2.4. O Estatuto da Pessoa Idosa, que consta, na íntegra, na parte 5 desta cartilha, foi sancionado inicialmente pela Lei nº 10.741, de 1/12/2003, e ganhou nova redação pela Lei nº 14.423, de 22/7/2022. Inclui 7 títulos, 23 capítulos e 118 artigos. 2.5. A Previdência Social, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social e o SUS, Sistema Público de Saúde. As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas idosas e têm seus direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, que prevê, dentre as garantias, o direito à saúde, a previdência e a assistência social, previstos na Constituição Federal, desde 1988, como Seguridade Social. 2.6. O Código de Defesa do Consumidor. A população idosa, com 60 anos ou mais, conta com direitos específicos quando o assunto é consumo, já que em seu favor juntam-se outras leis. O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Pessoa Idosa. Este último trouxe, de forma inédita, princípios da proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos,
regulando direitos específicos para essa população. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, preparou um guia com os principais direitos do consumidor idoso no Brasil, que pode ser acessado em idec.org.br/especial idoso. 2.7. A RENADI. Rede de Proteção à Pessoa Idosa. A Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa é a organização da atuação pública, do Estado e da sociedade, por meio da implementação de um conjunto articulado, orgânico e descentralizado de instrumentos, mecanismos, órgãos e ações para realizar todos os direitos humanos da pessoa idosa do país. 2.8. Código Civil, Código Penal, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas e Leis Estaduais e Municipais. Cabe destacar que, além do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003, existem no Brasil outras leis que também tratam da proteção dos direitos das pessoas com 60 anos ou mais. O Código Civil de 2002, Lei Federal 10.406, 2002, traz várias disposições que dizem respeito à pessoa idosa, principalmente quando se trata de direito de família. No que diz respeito à capacidade civil da pessoa idosa, é importante destacar que a pessoa idosa, independentemente da idade, tem plena capacidade de exercer todos os atos da vida civil, a não ser que exista algum impedimento previsto nos incisos 2, 3, 4, do artigo 4º, do Código Civil de 2002. Apesar disso, o mesmo Código Civil prevê, no artigo 1641, inciso 2, que o regime de separação de bens será obrigatório para quem pretenda casar depois dos 70 anos de idade. Existem outros assuntos que também interessam ao direito da pessoa idosa previstos no Código Civil, como sucessões, curatela e, principalmente, o direito a alimentos, previsto entre os artigos 1694 e 171. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. A regra se aplica às pessoas idosas, tendo em vista que, como ascendentes, têm direito e obrigação alimentícia para com seus descendentes e também, ascendentes. Já a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, trata da pessoa trabalhadora em relação à idade no artigo 301, impedindo o trabalho no subsolo a quem possua mais de 50 anos. Já no artigo 373, veda qualquer discriminação de trabalhador, seja em contratação, promoção ou mesmo em sua remuneração, pelo critério etário. Por fim, em termos de legislação complementar ao Estatuto da Pessoa Idosa, vale lembrar que o Código Penal brasileiro também apresenta proteção. Quando o condenado à prática de uma infração penal tiver idade igual ou superior a 70 anos e a pena não superar 4 anos, é facultada a suspensão condicional dessa pena ao cognominado sursis, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º, essa mesma idade, é circunstância atenuante da pena do idoso, artigo 65, 1, e, ainda, fator de redução, pela metade, da prescrição da pretensão executória, prescrição da pena aplicada, quando a sentença é proferida estando o acusado com mais de 70 anos, artigo 115. Se, no entanto, a vítima é uma pessoa idosa, isso é circunstância que agrava a pena do condenado, em face do que determina o artigo 61, inciso 2, letra H do mesmo Código Penal, destarte, o idoso, vítima de crime, também possui proteção legal em âmbito criminal. Tipificado está, também, deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo, cuja redação fora dada pela Lei Federal 10.741, de 2003, qual seja, o Estatuto da Pessoa Idosa, com pena de detenção, de 1 a 4 anos, e multa, de 1 a 10 vezes, o maior salário mínimo vigente no país. Vale destacar que alguns estados brasileiros,
Distrito Federal e municípios têm a competência de estabelecer leis que beneficiem as pessoas idosas. É importante salientar que essas normas só podem ampliar direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa, sendo proibida qualquer restrição de direitos já assegurados em lei federal. O Estatuto da Pessoa Idosa prevê acesso gratuito de pessoas com mais de 65 anos nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. A gratuidade para pessoas idosas entre 60 e 65 anos depende da legislação local, município ou estado, assim como isenção de IPTU, por exemplo. 2.9. A ONU, Organizações das Nações Unidas, tem um website em português no qual é possível filtrar notícias abrangendo o tema das pessoas idosas no link. 2.10. A OMS, Organização Mundial de Saúde, aborda o tema sob o eixo do envelhecimento saudável. É possível pesquisar esse assunto no link. 2.11. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa é uma ferramenta da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, para promover a década do envelhecimento saudável. A convenção está para ser ratificada pelo Brasil. Saiba mais no link. 3. Os direitos fundamentais segundo o Estatuto da Pessoa. Como já informado, a cartilha traz, na sua parte 5, o conteúdo integral do Estatuto da Pessoa Idosa em sua versão atualizada em 2022. Recomendamos em especial a leitura atenta do título 2, dos Direitos Fundamentais do Estatuto da Pessoa Idosa, que abrange 10 capítulos sobre os temas: direito à vida, direito à liberdade, respeito e dignidade, alimentos, direito à saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. Destacamos, a seguir, alguns trechos das disposições preliminares do Estatuto. 3.1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. A pessoa idosa é garantido o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende: i. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Vi. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão,
será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa, definidos nesta lei. 3.2. 10 Direitos Fundamentais da Pessoa Idosa. Os 10 direitos abaixo enumerados podem variar de acordo com as leis e regulamentações de cada país, mas têm em comum a busca por uma vida digna e respeitosa para as pessoas idosas. 1. Dignidade, respeito à dignidade, autonomia e privacidade das pessoas idosas. 2. Igualdade, igualdade perante a lei, sem discriminação com base na idade. 3. Saúde, acesso a cuidados médicos, serviços de saúde e programas de prevenção. 4. Moradia, direito a uma moradia adequada e segura. 5. Participação, participação ativa na vida social, cultural, política e econômica. 6. Educação e cultura, acesso à educação continuada e a participação em atividades culturais. 7. Previdência e Seguridade Social, benefícios de aposentadoria e segurança financeira na velhice. 8. Liberdade e segurança, proteção contra abuso, negligência e maus tratos. 9. Acesso à justiça, garantia de acesso ao sistema judicial para proteger seus direitos. 10. Lazer e recreação, oportunidades de lazer e recreação para manter uma vida ativa. 4. Cheguei aos 60 anos ou mais, o que preciso saber, planejar, e com quem contar? Esta parte 4 da cartilha oferece alguns tópicos gerais que contribuem de forma prática como um beabá do que as pessoas idosas precisam saber, planejar, e com quem contar para a melhoria do seu bem-estar e usufruto de seus direitos como cidadãos sêniores. 4.1. Prioridade nos processos judiciais. A pessoa idosa, como já vimos na parte 2 da cartilha, é amparada por um amplo arcabouço legal e institucional existente no Brasil. Dependendo das características específicas da situação pessoal, familiar e social que a pessoa vive, entretanto, ela pode eventualmente precisar recorrer a profissionais especialistas, advogados, assistentes sociais, funcionários de organismos públicos, para buscar exercer e defender eficaz e amplamente determinados direitos que lhe são assegurados. A pessoa idosa que for parte interessada em um processo judicial possui prioridade no andamento da ação, classificada como preferencial, e especialmente se tiver mais de 80 anos, quando é denominada superpreferencial. Basta o advogado informar, fazer prova da idade do cliente e acionar a prioridade por meio do sistema do PJE, processo judicial eletrônico, ou de petição em processos físicos. A preferência vale também para os processos e procedimentos na administração pública, em empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras e ao atendimento junto à Defensoria Pública nos serviços de assistência judiciária. E se a pessoa idosa falecer, essa prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, a partir de 60 anos. Além da assistência de um advogado privado, convém lembrar outros recursos que podem ser buscados, como o da Defensoria Pública da localidade onde reside ou na região mais próxima disponível. O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu título V, do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais, prevê o seguinte. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos,
em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. 4.2. Se os direitos das pessoas idosas forem negados, como proceder? Se houver violação dos direitos, é dever de todos denunciar. O principal canal para isso é o Disque 100, serviço do governo federal que atende graves situações de violações ocorridas no momento da ligação ou de forma contínua. Após a denúncia, os atendentes acionam os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Outro meio de efetivar o registro é por WhatsApp, no número 61 996565008. Mais prático e acessível, essa opção possibilita enviar mensagens de texto, de voz e vídeos. Além dessas linhas de denúncia, quem teve seus direitos violados pode buscar as delegacias de polícia, delegacias especializadas, se houver, o Ministério Público, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da OAB e aos Conselhos da Pessoa Idosa, seja nacional, estadual, distrital e municipal. 4.3. RVT, Revisão da Vida Toda. A Revisão da Vida Toda, RVT, é o tema 1102 do Supremo Tribunal Federal, STF, de repercussão geral no Judiciário, que prevê a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. A tese firmada pelo STF em 1º de 12/2022, é a de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, considerando todo o período contributivo, inclusive as contribuições anteriores a julho de 1994. A RVT é uma ação administrativa, junto ao INSS, ou judicial, junto à Justiça Federal, que pode beneficiar especialmente o aposentado que começou a contribuir para a Previdência Social e teve, em seu histórico de trabalho, remunerações mais elevadas antes de 1994, aposentando-se depois de 1999. Entretanto, para verificar se o aposentado tem efetivo direito e benefício em solicitar a RVT, é preciso consultar um advogado para efetuar cálculos especializados e conferir se ainda está dentro do prazo decadencial para mover a ação ou não. 4.4. Pensão alimentícia. É prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa e na Lei Civil a prestação de alimentos ao idoso. O Estatuto diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Isso quer dizer que, além de ter direito a receber pensão dos filhos, o idoso pode escolher de qual deles vai receber. Assim como acontece em outras situações em que existe a obrigação de prestar alimentos, nos casos envolvendo a terceira idade, o não pagamento poderá resultar na prisão do inadimplente. 4.5. Acompanhante em caso de internação. A pessoa idosa que precisar ser internada ou ficar em observação em instituições de saúde tem assegurado o direito de ter um acompanhante, devendo o órgão proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico. 4.6. Proibição de reajuste em planos de saúde pela idade. Não é permitida qualquer discriminação do idoso por meio de variação na cobrança de valores em razão da idade.
Na tabela de preços dos convênios médicos deve constar 59 anos ou mais, sem qualquer outra indicação de idade. Em seu artigo 15, parágrafo 3º, o Estatuto do Idoso proíbe que os planos de saúde cobrem valores diferenciados de segurados idosos em função de suas idades. 4.7, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A partir da Constituição de 1988, em 7 de 12 de 1993 foi promulgada a Lei nº 8.742, conhecida como LOAS, criada com o objetivo de garantir uma política de proteção a quem necessita. A LOAS estabelece normas e critérios para a organização da assistência social, que é um direito de todos os brasileiros, em especial da pessoa idosa. Engloba o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que descentralizou a prestação dos serviços socioassistenciais, tornando-a mais efetiva à população em situação de vulnerabilidade. As portas de acesso público presencial ao LOAS para mais informações e serviços, além das disponíveis na internet, são os CRAS e os CREAS, descritos a seguir. 4.8. CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é uma unidade pública de atendimento à população, existente nos municípios, onde são oferecidos diversos serviços de assistência social. O CRAS é um direito seu, é gratuito e é mantido pela Prefeitura e pelo Governo Federal. Procure o CRAS mais próximo da localidade onde você reside. No CRAS você pode fazer seu cadastro único, ter orientação sobre os benefícios sociais, ter orientação sobre seus direitos, pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos, fortalecer a convivência com a família e com a comunidade, ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social, ter apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica, ter orientação sobre outros serviços públicos. 4.9. BPC, Benefício de Prestação Continuada. O benefício de prestação continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é uma renda concedida a pessoas com 65 anos ou mais, ou com deficiência, de qualquer idade, que não possuam meios para prover sua subsistência e nem a ter garantida por sua família. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no Cadastro Único. Isso deve ser feito antes mesmo de o benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC. O BPC garante um salário mínimo por mês para quem tem a idade mínima e cuja família vive com uma renda igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Saiba mais sobre o BPC no link. Vale ressaltar que esse benefício não é mantido pela Previdência Social, mas pela Assistência Social. Por isso, não é preciso ter contribuído previamente para o INSS. Não tendo condições para garantir o próprio sustento, a pessoa idosa poderá receber o benefício. Basta se apresentar no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e demonstrar que se encaixa nas condições. Os beneficiários do BPC também recebem descontos nas tarifas de energia elétrica, pela tarifa social de energia. O BPC não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, como por exemplo, o seguro-desemprego, a aposentadoria e a pensão, ou de outro regime, a não ser com a assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória, e a remuneração do contrato de aprendizagem. 4.10, CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública da política de assistência social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAIFI, podendo ofertar outros serviços, como abordagem social e serviço para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, o CREAS também oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária. E mais, cuidados com alimentação e saúde no sentido holístico,
a importância da educação, o planejamento e a prevenção financeira para evitar os riscos do superendividamento e fraudes virtuais ou por telefone, economia para maiores de 60 anos, retirada do FGTS e do PIS ao se aposentar, isenção de IPTU e redução nas contas de energia elétrica e de água. 4.11. Cuidados com alimentação e saúde no sentido holístico. Além dos serviços oferecidos pelos CREAS, e descritos anteriormente, as pessoas idosas podem cultivar por iniciativa própria e, em alguns casos, apoiadas também por familiares e amigos, atividades envolvendo exercícios físicos, informações nutricionais, lazer e atenção psicológica, especialmente dedicados a indivíduos com 60 ou mais. Tais atividades e serviços, muitas vezes, são oferecidos, além de pela rede privada, por meio de organismos públicos e gratuitos, como o SUS e seus postos de saúde, atenção básica, que tem programas para pessoas idosas, núcleos de terceira idade de universidades e faculdades, associações de bairro, centros de assistência à pessoa idosa de prefeituras, entidades como SESC, Serviço Social do Comércio, ESESI, Serviço Social da Indústria, etc. 4.12. Medicamentos gratuitos e fraldas geriátricas. É direito das pessoas idosas e da população brasileira em geral, o fornecimento gratuito, pelo poder público, de medicamentos, especialmente os de uso continuado. As pessoas podem solicitar em rede própria, ou farmácias privadas conveniadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, PFPB, é um programa do governo federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde, APS para tal, basta apresentar a prescrição médica dentro do prazo de validade, documento pessoal com foto e CPF. Alguns medicamentos são fornecidos de forma totalmente gratuita, ou têm descontos. O PFPB disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão, e a partir de junho de 2023, também para osteoporose e anticoncepcionais. O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos, até 90% do valor de referência tabelado, e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Ao todo, o Farmácia Popular contempla o tratamento para 11 doenças. Para a obtenção de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva classificação internacional de doenças, CID. 4.13. Saque do FGTS e do PIS. Todo trabalhador que se aposenta ou quando completa 70 anos, independentemente de voltar ou não a trabalhar futuramente, pode sacar o saldo total existente à época do seu FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e do PIS/PASEP, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Tais saques devem ser procurados junto à Caixa Econômica Federal, CEF. Caso a pessoa idosa segurada pelo INSS continue na ativa e opte por trabalhar, ainda assim ela terá o direito de retirar o valor. 4.14. Isenção no pagamento de IPTU. Em algumas cidades, quem passou dos 60 anos pode ficar isento de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, seguindo alguns critérios. Mas, como esse é um imposto cobrado pelos municípios, as regras sobre a possibilidade ou não de isenção são definidas por leis municipais. Para saber, portanto, é preciso que o idoso consulte a prefeitura da cidade em que mora. Geralmente, a lei concede esse benefício às pessoas proprietárias de imóvel com 60 anos ou mais, desde que aposentadas, que tenham apenas um imóvel menor que 100 metros quadrados, e sua renda seja de até 2 salários mínimos. 4.15. Prioridade na compra de imóveis. Pelo menos 3% dos imóveis ofertados em programas habitacionais públicos ou subsidiados pelo governo devem ser reservados aos idosos.
4.16. Educação, planejamento e prevenção financeira. Há vários níveis de renda entre o universo das pessoas idosas do Brasil, cada qual com suas próprias características, contendo limitações e também potencialidades muito diversas no que refere à renda mensal e o respectivo poder aquisitivo. De qualquer modo, devido ao volume global de pessoas com 60 anos ou mais em nosso país, tem crescido o campo voltado para a necessidade da educação e do planejamento financeiro desse segmento, visando a sua proteção e a prevenção no que refere ao endividamento, ao superendividamento, aos riscos de fraudes e golpes presenciais, por telefone ou métodos digitais, relacionados particularmente à utilização de cartões magnéticos, saques bancários, empréstimos consignados e outros. Outro contexto que tem sido registrado é o surgimento do que alguns denominam de economia prateada, economia para maiores de 60, ou mercado para a terceira idade. Trata-se da constatação, amplamente reconhecida, de que a massa de pessoas idosas do país, por mais heterogênea que seja em sua condição econômica singular, e no poder de compra diferenciado, já soma hoje um segmento responsável por movimentar bilhões na economia do país, desde a quitanda e o mercadinho do bairro até despesas com saúde e itens de farmácia, vestuário, transporte urbano e viagens, lazer, cultura. Não raro, alguns avós participam também no apoio a despesas de filhos e, ou netos, quando suas aposentadorias ou outras rendas o permitem. As pessoas idosas, portanto, assim como vivem suas condições eventuais de limitação, carência e vulnerabilidade, constituem também, em alguns segmentos, consumidores e impulsionadores de consumo significativo para a economia do país. 4.17. IUPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. As IUPIs são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. As normas de funcionamento estão estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC, 502, de 27 de maio de 2021. Para saber mais sobre o histórico da regulamentação, acesse o link. Por outro lado, é de se registrar que tem surgido, no mundo e no Brasil, gradativamente, outras alternativas de moradia e convivência de pessoas idosas em condições de saúde mais normais e estáveis, sob a forma de condomínios voltados apenas para o segmento de 60 ou mais. Tais conjuntos de habitações, por vezes, são de iniciativa privada, mas também pública, prefeituras, em alguns casos no Brasil, geralmente sob a forma de residências planas que compartilham alguns serviços comuns e áreas coletivas, facilitando a vida cotidiana dos moradores desses condomínios, sejam individuais, casais ou amigos. 4.18. Gratuidade no transporte municipal e interestadual. Por lei, o acesso ao transporte público urbano e semiurbano deve ser gratuito para as pessoas idosas a partir de 65 anos, mas alguns municípios ampliam o direito para usuários já a partir dos 60 anos, este é um direito mais conhecido. Mas também há garantias no sistema de transporte coletivo interestadual. As pessoas idosas têm direito a 2 assentos gratuitos nos ônibus, desde que comprovado que sua renda é igual ou inferior a 2 salários mínimos. Esgotados os assentos, deve ser concedido um desconto de 50% no valor da passagem, mediante a mesma comprovação de renda. 4.19. RENADI, Rede de Proteção à Pessoa Idosa. A Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa é a organização da atuação pública, do Estado e da sociedade, por meio da implementação de um conjunto articulado, orgânico e descentralizado de instrumentos, mecanismos, órgãos e ações para realizar todos os direitos humanos da pessoa idosa do país. 5. O Estatuto da Pessoa Idosa na íntegra é atualizado. O Estatuto da Pessoa Idosa publicado a seguir tem por base a edição oficial de 2022, do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Governo Federal do Brasil, hoje denominado Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2023. O Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de 10 de 2003,
sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou a nova denominação de Estatuto da Pessoa Idosa pela Lei nº 14.423, de 25 de julho de 2022, que teve origem no projeto de lei do Senado, PLS, 72/2018, do senador Paulo Paim, PTRS. A mudança de 2022 no Estatuto foi aprovada por deputados e senadores e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova norma substitui, em toda a legislação, as expressões idoso e idosos pelas expressões pessoa idosa e pessoas idosas, respectivamente. Para consultar online as alterações e atualizações no Estatuto da Pessoa Idosa, procure na internet o weblink a seguir, da Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. O atual Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania abrange a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com sede em Brasília, Distrito Federal, cujos conteúdos e contatos podem ser também pesquisados e acessados pela internet ou por telefone.